Olá pessoal, vamos começar agora alguns exercícios sobre mecânica dos fluidos, ok? Bom, dentro da matéria de mecânica dos fluidos nós vamos começar a tratar do gás ideal, tá? Ou seja, nós vamos tratar com a mecânica dos fluidos dentro do fluido gasoso, ok? Bom, então o livro escolhido, Mecânica dos Fluidos, tá? Fundamentos e aplicações, autores Sengel e Simbala, pelo menos eu acredito que seja assim que pronuncie, tá? Exercício 2.7, capítulo 2. O exercício 2.7, capítulo 2 fala o seguinte para gente. Fala que a pressão no pneu de um automóvel depende da temperatura do ar do pneu. Tá? Ou seja, quanto maior a temperatura dentro da câmara ou do próprio pneu, né, num pneu sem câmara, maior a pressão que eu tenho lá dentro. Quanto menor a temperatura, então, consequentemente, menor a pressão. Bom, então nós temos o seguinte: quando a temperatura de ar é de 25 graus Celsius, eu tenho uma pressão de 210 kPa, ok? Então vamos lá, vamos começar a notar os dados do problema, para a gente não se perder. Nós temos que a uma temperatura 1, no instante 1, né, o instante inicial, nós temos que o fluido está a 25 graus Celsius e que a pressão desse fluido dentro do pneu é de 210 kPa, kPa, ok? Bom, se o volume do pneu é de 0,025 metros cúbicos, determine o aumento de pressão no pneu quando a temperatura de ar no pneu aumenta para 50 graus Celsius. Então, como nós falamos no início, o problema ainda nos fala isso. Quando eu aumento a minha temperatura, eu tenho sim um aumento de pressão dentro do pneu. Tá? Então, pede para eu descobrir qual seria a pressão no instante 2, ok? No instante onde eu tenho 50 graus Celsius de temperatura, ok? E pede o seguinte também: determine a quantidade de ar que deve ser drenada para restaurar a pressão ao seu valor original, ou seja, no valor, né, de pressão 1, nessa temperatura, tá? Na temperatura de 50 graus Celsius. Considere que a pressão atmosférica seja 100 kPa. Então, a pressão atmosférica, vamos colocar aqui, 100 kPa, ok? Bom, esses foram os dados que o problema me passou. Para resolver esse tipo de problema, tá? Basicamente, nós vamos trabalhar com uma fórmula só, tá? Uma regra que nos diz que a pressão do fluido ela é igual à densidade desse fluido multiplicado por R, que é a constante dos gases, tá? Cada gás tem a sua constante, multiplicado pela temperatura, ok? Dentro desses dados aqui, nós temos a pressão que foi dada, tá? No instante 1, nós temos a pressão que foi dada, nós não temos a densidade, tá? Essa constante dos gases, nós temos tabelada no fim do livro, tabela 1, tá? Lógico, estou tratando desse livro, mas qualquer outro livro de mecânica dos fluidos também você vai encontrar esse tipo de tabela, tá? É a tabela que mostra essa constante R para todos os gases ou para determinados gases, ok? Consultando a tabela, eu encontrei que a constante R, né, do gás, qual gás? Então, no início fala a temperatura do ar do pneu, ou seja, o fluido que nós estamos usando é simplesmente o ar, tá? Então, a tabela nos fala que o ar tem uma constante de, só corrigindo aqui, de 287 joules por quilograma Kelvin. Tá? Então, nós temos unidade de trabalho, né? De massa e temperatura dentro da unidade de medida, né? Da constante do gás. Bom, reparem o seguinte: se eu vou trabalhar com a temperatura aqui dentro dessa fórmula em Kelvin,
tá? Então, todas as minhas temperaturas têm que estar em Kelvin. Tá? Mas por que eu tenho que trabalhar aqui em Kelvin, essa temperatura em Kelvin? Porque quando você trabalha com a constante, você tem uma unidade aqui embaixo em Kelvin. Tá? E sempre que você normalmente trabalha com temperatura, é transferido ou convertido para Kelvin por causa que o Kelvin é uma unidade de medida absoluta, tá? Diferente do em graus Celsius, que é uma unidade relativa. Bom, para eu fazer a conversão de graus Celsius para Kelvin, simplesmente eu tenho que somar com 273, ok? Então, sempre que eu tiver transformar graus Celsius para Kelvin, eu vou somar com 273, ok? Sendo assim, então, eu tenho 298 Kelvin, ok? Não existe grau Kelvin, ok? Unidade de medida absoluta. Então, nós temos aqui no temperatura 2, já convertendo de uma vez, da mesma forma, 50 mais 273, ok? Então, nós temos aqui 323 Kelvin, ok? Bom, agora que nós temos os dados, que nós conseguimos achar a densidade desse fluido, que é a primeira coisa que nós temos que achar, vamos começar a resolver o problema. Nós temos, então, que a pressão 1 é igual à densidade do fluido, ok? Essa densidade do fluido multiplicado por a constante do gás, multiplicado pela temperatura do gás no tempo 1. Ok? Se eu quero achar a densidade, simplesmente eu vou isolar a densidade. Então, eu tenho que a densidade ela é igual a pressão 1 dividido por R multiplicado por T, que é a nossa temperatura. Substituindo em valores, nós temos que a densidade, representada pela letra grega ρ, é igual a pressão 1 foi dada 210 kPa, ok? Então, muita atenção nisso. Então, eu tenho 210 kg. Então, sempre que tiver quilo, eu multiplico por 10 elevado a 3. Ou simplesmente multiplico por 1000, ok? Que é a mesma coisa. Então, e tudo isso dividido, né? Dividido por quanto? Dividido pela constante, que é de 287, tá? Joule por quilograma Kelvin, multiplicado pela temperatura 1 em Kelvin. Tá? Temperatura 1 em Kelvin, 298 Kelvin. Ok? Então, simplesmente agora, só fazer as contas para eu achar a densidade desse fluido. Fazendo as contas, eu encontrei que a densidade do fluido é igual a 2,455 kg por metro cúbico, ok? Então, esse valor de quilograma por metro cúbico é justamente a unidade de densidade, ok? Então, nós encontramos a densidade aqui. Esse valor de densidade vai ajudar a gente a fazer os demais cálculos, beleza? Bom, então eu vou voltar na mesma equação, tá? Como assim eu vou voltar na mesma equação? Eu agora vou projetar esse fluido a 50 graus, né, que é o que o problema pede para eu saber a qual pressão ele vai estar dentro da câmara, ok? Então, nós temos que a pressão 2 ela é igual à densidade do fluido, que nós encontramos, multiplicado pela constante do gás, que é tabelada, multiplicado pela temperatura 2, ok? Então, nós temos que a pressão 2 ela é igual, tá, à densidade do fluido que nós encontramos. Então, a densidade do fluido de 2,455, ok? Multiplicado pela constante do gás, que é de 287, multiplicado pela temperatura 2 em Kelvin, tá? Temperatura 2 em Kelvin,
323. Então, nós temos 323 aqui, ok? Multiplicando tudo isso, eu tenho que a pressão 2 ela vai ser igual a 227.580.955 Pascal, ok? Então, nós temos o seguinte, temos que, resolvendo o primeiro questionamento do problema, nós temos que a pressão 2, ou seja, a pressão no segundo instante, é igual a 227.580, né, 955 Pascal. Ok? Agora, nós temos que resolver a segunda parte do problema. Beleza? Então, essa é a primeira parte do vídeo. Assistam a segunda parte para a conclusão do problema. Ok? Então, se esse vídeo está te ajudando a fazer esse tipo de exercício, acrescentando conhecimento para você, dê o seu curtir, compartilhe, se inscreva no canal, ok? E assista o próximo vídeo para a conclusão do exercício. Valeu, muito obrigado!